Sexta-feira, 27 de março de 2026, e nossos estimados amigos, o Coronel Wilkerson e Larry Johnson, estão aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel Larry. Entendido. Sou o European Union quem está vestido de diretor funerário hoje, certo? Tô imaginando isso, você até parece que penteou o cabelo direito. Pois é. Estou no Canadá, então longe da base. Você está em Calgary ou algo assim? Yes. Calgary. Certo. Nevando? Ah, frio. Nossa. Imagine só, da Flórida para o Canadá. É uma mudança drástica de clima. De Trump para carne. As pessoas são incrivelmente simpáticas. European Union costumava ir ao rodeio lá quando era mais jovem, cara. Era muito divertido, tudo que você fazia era atravessar a fronteira e voltar. Isso. Vamos começar pela situação atual da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, porque parece que não é mais... A guerra não é entre o Irã e Israel, já que Israel está muito ocupado com o Hezbollah. Eles não estão mais lutando contra o Irã. E vamos começar com o que o General King disse na Fox News e sua avaliação da situação atual. Você sabe que o presidente Donald Trump deu um ultimato de 48 horas. Depois disse que seriam 5 dias. Agora são mais 10 dias. Mais 10 dias. E aqui está o que o General King disse. Pelo entendimento de nossos comandantes, um pouco menos de 3 semanas para concluir esta operação. Considerando que levou um pouco mais de 3 semanas para chegarmos até aqui, pode-se concluir que ainda temos muito trabalho pela frente. E o que isso realmente significa, de fato? Vamos cumprir todos os objetivos atribuídos que o presidente Donald Trump deu ao comandante do Comando Central dos Estados Unidos. E ao falar com as forças de defesa de Israel, eles pretendem plenamente cumprir todos os objetivos que o primeiro-ministro Netanyahu lhes atribuiu. E o prazo geral é como descrito, cerca de 3 semanas. Se acontecer antes, ótimo, mas talvez precisem de um pouco mais de tempo. Dizemos desde o início que isto é baseado nas condições. O inimigo tem voto. E o que o inimigo está tentando fazer agora? Primeiro, estão tentando pessoalmente sobreviver e manter o regime relativamente intacto. E acredite, esse é um enorme problema para eles. E isso pode ser visto. Vocês relatam isso todos os dias, sobre o que está acontecendo com a liderança. E a paranoia que existe dentro dessa liderança é real. E o processo de decisão caótico lá dentro é real. Estamos fragmentando essa liderança, sem dúvida, e ainda temos semanas pela frente para intensificar isso. Além de tentar sobreviver individualmente e manter o regime, a segunda coisa que fazem é proteger seus bens. Eles sabem que nós sabemos onde tudo está, e estamos atacando esses alvos de forma sistemática. Eles querem preservar algo com certeza. Portanto, eles têm capacidade de retaliar contra nós quando começarmos a abrir o Estreito de Hormuz. Se formos tomar a Ilha Karg, eles vão querer retaliar militarmente contra aliados e parceiros na região, e as bases dos Estados Unidos seriam os alvos mais fáceis. Israel é um alvo mais desafiador, com certeza, e eles tentam esconder e enganar ao máximo, proteger alguns desses recursos, enquanto continuam tentando lançar mísseis e drones contra nossas bases e contra Israel. Isso torna a identificação e destruição desses alvos mais difíceis. Vamos conseguir com certeza, mas isso leva mais tempo e exige mais identificação e rastreamento. Tento explicar com uma analogia ao futebol americano. Estamos na zona de gol, na linha das 20 jardas tentando chegar à linha de gol, e a oposição coloca o máximo de obstáculos porque vê o quão perto estamos de atingir nossos objetivos e faz tudo para impedir que isso aconteça, certo? Lima, adorei essa analogia. Adorei essa analogia. Estivemos na zona de gol várias vezes nos últimos 30 anos e nunca marcamos um touchdown. Fico me perguntando o que torna isso diferente. E a segunda coisa que a European Union diria é que você nunca pergunta a uma pessoa, em uma guerra ou mesmo numa simulação, se estão alcançando seus objetivos. Porque vão dizer que sim, claro, e vão detalhar todos os objetivos que alcançaram. Você pergunta a eles,
estão cumprindo sua missão? E a missão nunca foi claramente expressa, nem pelo presidente, nem pelo secretário de defesa, nem pelo presidente do Estado-Maior Conjunto. A missão é bombardear incessantemente? Ao que parece, sim. Mas não há dúvida de que a missão não está sendo cumprida. Se a missão for, como European Union, acho que se comenta nos bastidores, derrubar o regime. Eles não conseguiram. European Union, não acho que vão conseguir. Portanto, foi uma apresentação idiota que European Union nem teria aceitado de um tenente-comandante da Marinha ou de um Major do Exército numa simulação sem esculachar o sujeito. Larry, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo e como você entende a situação? King está delirante, vive num mundo de fantasia. Em primeiro lugar, A questão deveria ser o Estreito de Hormuz. E European Union também não percebi isso no início desta guerra. À medida que a guerra avança, o conhecimento tem se acumulado. O mundo está em recessão agora. Normalmente definem recessão como 2 trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Então eles dizem, bem, você não pode dizer que é recessão, porque não tivemos 6 meses e não temos o... Bobagem. O mundo está em recessão agora. A questão é, será que vai virar uma depressão? Depressão significa uma queda do crescimento econômico na ordem de 10% negativos. A interrupção do petróleo é uma coisa. E, ironicamente, nessa interrupção o Irã acabou se beneficiando. Eles passaram de 30 Parsi. European Union, esqueço em qual programa ele estava. Mas ele explicava que, antes da guerra, o Irã bombeava 1,1 milhão de barris de petróleo, vendendo a $47. Agora estão produzindo 1,5 milhão de barris e vendendo a $97. Ou seja, mais do que o dobro do preço. A interrupção do gás natural liquefeito é significativa. Está realmente afetando a Ásia. Vários países declararam estado de emergência. E pararam de fritar alimentos porque o gás natural liquefeito que usam para cozinhar acabou. Tem também a questão do fertilizante. Mais de 1/3 da oferta mundial vem da ureia produzida nas petroquímicas do Golfo Pérsico. Isso acabou. Portanto, não vamos ver o efeito total disso por cerca de 6 a 8 meses, porque agora é a época de plantio. E se as plantações não forem devidamente adubadas com fertilizante, não vão crescer. E isso significa que, na época da colheita, não haverá muita coisa para colher. Estamos diante de uma escassez de alimentos, uma escassez global. E isso pode causar fome ou inanição em certos países. Não quero dizer que isso não nos afete aqui. Ainda não sabemos todas as ramificações disso. Depois tem o hélio. Acontece que, quem diria, o Golfo Pérsico também é uma grande fonte de hélio, que é essencial para produzir chips de computador. Então agora, esses chips de computador não estão sendo produzidos porque não tem hélio. E se esses não forem produzidos, os computadores, os celulares, os mísseis Tomahawk e tudo mais em que esses chips são usados ficam indisponíveis. E depois tem o ácido sulfúrico. Isto é, isso continua se agravando e não vai simplesmente se normalizar magicamente em 1 ou 2 dias. Ainda está para que o petróleo e o gás natural liquefeito voltem a fluir, e a ureia também. Isso vai levar tempo. Isso está causando um impacto econômico no mundo que, particularmente aqui nos Estados Unidos, ainda não estamos percebendo. Estamos começando a perceber, mas sem compreender completamente. Então, você sabe, o King falando tudo isso lembra o McNamara durante a Guerra do Vietnã, quando eles apareciam dizendo, matamos tantos e coisas do tipo. E tudo aquilo também se provou uma mentira. Então, sabe, as coisas não mudaram. E além disso, Nima, ao que o Larry está falando,
todo o lado prático da coisa não está nada bem, como ele acabou de demonstrar. Vi ontem que chegamos a 3.500 navios retidos ao largo do Estreito de Hormuz, sem para onde ir. Essa é a outra face disso. E adivinha quem resumiu isso? Vou ler isso porque é precioso, do RH. E ele está na reunião de emergência das Nações Unidas. Reunião de emergência convocada por causa do nosso ataque àquela escola. E ele diz, e vou parafrasear, mas estes são os pontos principais. 2 regimes nucleares e agressivos atacaram um regime sem armas. Pela segunda vez, eles torpedearam a diplomacia. Eles estão normalizando crimes contra a humanidade, que começaram com vingança. Adivinha onde? Na Palestina, pelas mãos de Bibi Netanyahu, e como John Mearsheimer vem apontando cada vez mais, provavelmente sob o pretexto de que a maioria dos mortos em 7 de outubro foi causada por israelenses e não pelo Hamas. 27 dias de guerra ilegal, Arati continua. Sem qualquer consideração pelo direito humanitário. 600 escolas, hospitais, asilos, ambulâncias paradas e em movimento, fontes de água, fontes de alimento, tudo crimes de guerra. Tudo isso é produto do mundo ignorar a Palestina, reabrindo um genocídio que, como se sabe, quase foi enterrado. Ele conclui que resolvemos isso. European Union, acredito que ele acredita, e que o país dele também acredita, e estamos nos tornando não apenas retidos no mar, como Larry apontou, com graves ramificações econômicas não só para nós, mas para o mundo. Também estamos nos tornando a nação mais odiada do planeta, ficando apenas atrás de Israel. Sim. Senhor Larry, parece que a situação com a invasão do Irã ou a invasão das ilhas iranianas no Golfo Pérsico está se tornando séria. Qual seria a escalada por parte dos Estados Unidos e de Israel? Acho que o próximo passo poderia ser a invasão dessas ilhas. Muita gente discute quais vão invadir várias ilhas no Golfo Pérsico, vão atacar uma só. E aqui está uma delas, que é muito interessante do ponto de vista estratégico. Esta ilha se chama Ilha Lorak. Lorak fica aqui. Você vê que a rota dos petroleiros sai daqui e passa perto de... Entre a Ilha Qeshm e Lorak, ela passa por aqui. Se conquistarem essa ilha, pode causar algum tipo de problema. E a outra. Você sobe aqui, aqui estão falando, esta ilha aqui, Hark, que fica bem distante do Estreito de Hormuz. E qual é a sua leitura, Larry, sobre a estratégia que eles estão buscando agora? Que palavra você usou? Você quis dizer estratégia? Cara, você é um otimista. Olha, vamos começar com o que sabemos. Semana passada foi publicado isso. Chama-se Open Source Intelligence Defender, na plataforma X. E essa fonte estava reportando sobre outra fonte chamada Intel Frog. A fonte Intel Frog detalhou que, desde 12 de março, os voos de C-17 que estavam indo, 35 voos com mais 11 a caminho, foram relatados. E quando comecei a olhar para as bases, percebi que isso é uma missão de operações especiais que eles estão lançando, porque vem da base conjunta Lewis McChord. Bem, esse é o 2º Batalhão do 72º Regimento Ranger, European Union, creio. Campo Aéreo Hunter do Exército. Força-tarefa 160. Tem um elemento desse regimento destacado lá, além do 1º Batalhão dos Rangers do 72º. Agora, entenda que os Rangers do 72º, no mundo das operações especiais, são o que chamam de unidade de nível 2. Eles dão apoio à Força Delta e à equipe das Forças Especiais Marítimas, Aéreas e Terrestres 6.
E, sabe, nos 23 anos que European Union fazia exercícios, a gente sempre brincava que, em todo exercício, tinha que haver um aeródromo que os Rangers pudessem tomar. Isso é uma das coisas que eles fazem. Eles vão tomar um aeródromo. Os outros voos, e não estamos falando de 1 ou 2 C-17, estamos falando de múltiplos voos para cada uma dessas bases. Estação Naval Oceana, Virgínia, quem está lá? A equipe das Forças Especiais Marítimas, Aéreas e Terrestres 6, assim como os membros das Forças Especiais Marítimas, Aéreas e Terrestres da Costa Leste. Campo Aéreo POP do Exército. Isso é a Força Delta, o 82º Batalhão, a 82ª Força Aérea, desculpe. Fort Campbell, Kentucky, sede da Força Tarefa 160, os Night Stalkers. Então estava claro que havia esse movimento. Agora, só há duas coisas. Quando você vê esse tipo de movimento, só pode significar uma de duas coisas. É um exercício. Estão indo para a batalha. E, baseado em coisas que eu vi, tenho outro amigo que tem contatos na Força Delta, e a Força Delta está dizendo, eles vão nos mandar em uma missão suicida. Então, realmente, eles vão mandar agora. Trump anunciou inicialmente os 5. Quando ouvi falar nos 5 dias na segunda-feira passada, pensei, ok, isso significa que na sexta, hoje ou amanhã, vamos começar a abrir fogo. E originalmente era isso que parecia. E deixe-me fazer outro ponto. Lembre-se, esse movimento aéreo começou em 12 de março. No dia 13 de março, eles lançaram a primeira unidade expedicionária de fuzileiros navais, a 3 Primava, saindo de Okinawa. European Union disse, ok, vocês vão para lá. Isso me diz que isso está planejado. Você não começa algo no dia 12 ou 13 de março, como se fosse um imediato, ai, meu Deus, temos um problema. Não, isso está planejado. O desdobramento da 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais está cerca de uma semana atrasado, uma semana a 10 dias, o que agora explica, European Union acho, que ontem Trump anunciou, ok, vamos dar a eles até 6 de abril, 7 de abril. Isso é na semana que vem. E é quando aquela outra unidade expedicionária estará na área. Então a intenção de Trump é que eles vão lançar uma operação terrestre. Agora, na ilha de Keishem, pelo que European Union entendi, existe uma daquelas cidades subterrâneas de mísseis. Então, eles atribuiriam especificamente à Força Delta ou à equipe das Forças Especiais Marítimas, Aéreas e Terrestres 6 a missão de atacar e capturar esse... Eles estão presumindo que o Irã não tem defesas em posição. Acho que essa é uma suposição muito tola. E, na verdade, não creio que a Força Delta ou a equipe das Forças Especiais Marítimas, Aéreas e Terrestres 6 assumiriam isso. Então você vai ver uma batalha em que, se eles capturarem essa cidade de mísseis, ok, terão isso. Mas isso ainda não abre o Estreito de Hormuz. E se você colocar forças militares em qualquer uma daquelas ilhas, isso não abre o Estreito de Hormuz, porque o Irã ainda pode começar a implantar mais minas nas águas, e eles disseram que fariam isso. Eles disseram que inundariam o Golfo Pérsico com minas, não apenas ali no Estreito de Hormuz. Eles têm drones subaquáticos, eles têm submarinos com torpedos. Além disso, têm mísseis em terra e drones aéreos. Então, se for para abrir o estreito, a missão tem de ser, temos de neutralizar todas as capacidades ofensivas do Irã e simplesmente colocar pessoal nessas ilhas não vai resolver. Além disso, Neyman, houve tantos especialistas nas últimas 48 horas lá na Universidade William & Mary, vários deles falando sobre o estreito e sua geografia. Cara, European Union já estive lá, já passei por isso. European Union estava envolvido no planejamento da Operação Ernest Will e da Praying Mantis no Comando do Pacífico. Eles erram. Uma pessoa comentou que a profundidade média do estreito é tão grande que não daria para fazer muita coisa. A profundidade média do estreito é 50 metros. Isso é bem profundo. Isso permite, por exemplo, afundar um superpetroleiro e provavelmente não criar grandes impedimentos. Mas não é tão profundo assim. E uma das coisas que nos preocupava era que vários navios fossem afundados e bloqueassem o estreito. E, a propósito, o Canal Norte, acho que o norte fica do lado direito, se você estiver olhando para o norte, e o Canal Sul fica do lado esquerdo. São canais diferentes, com diferenças em salinidade, correntes e outras características que influenciam a passagem pelo estreito. Mas não é fácil abrir esse estreito, se alguém estiver determinado a mantê-lo fechado,
como aprendemos em 1988. E estão falando como se fosse simples. Como o Larry dizia, você faz isso, faz aquilo, consegue isso e aquilo, e consegue impedir que bloqueiem o estreito. Pelo contrário, é muito fácil bloquear esse estreito. E tenho certeza de que o Irã estudou isso em detalhes desde seus esforços em 1988. Na verdade, a European Union diria que eles provavelmente estão muito à frente, como Larry apontou, em termos de armamento, táticas e afins, e não é preciso muito. E, como Larry já dizia antes, para amedrontar o mundo, seguradoras e armadores, basta um só. Isso é tudo. E depois leva muito tempo até que qualquer marinha consiga convencer as pessoas de que é possível navegar. Certo. E vamos lembrar que o que aconteceu em 1988 foi no contexto da guerra Irã-Iraque, que os Estados Unidos ajudaram a provocar e a sustentar. Lembre-se, os Estados Unidos não só forneciam precursores químicos ao Iraque para fabricar armas químicas, como também forneciam inteligência. Conheço o então coronel, Patrick Lang, Pat Lang, que montou o programa de árabe em West Point e depois foi o principal oficial de inteligência de defesa para o Oriente Médio. Foi ele quem levava pessoalmente a inteligência para o Iraque, para ajudar o Iraque a derrotar o Irã. E quando o Irã começou a plantar minas nos estreitos, e isso mostra como as coisas mudaram em quase 40 anos, tínhamos uma barcaça na costa do Bahrein. Chamava Passa Hércules. Era uma plataforma de petróleo, mas foi tomada por membros das Forças Especiais da Marinha. E o comandante daquela equipa das Forças Especiais é meu amigo. Ele era comandante na época. Tinham helicópteros Little Bird, suas próprias lanchas de combate e tiveram vários confrontos com o Irã. Mas na época o Irã não atacava com drones. O Irã não atacava com mísseis, ou seja, o Irã estava mesmo nos primórdios de sua capacidade militar. Hoje é outra realidade, totalmente diferente. Eles se instalaram em algumas torres de perfuração, se me lembro bem, e nós os destruímos nessas torres porque estavam completamente expostos nessas estruturas. Dessa vez não será assim, European Union garanto. Acho que tivemos um general francês falando à mídia francesa, dizendo que fizeram simulações com os Estados Unidos alguns meses antes desta guerra. Ele diz que todas aquelas simulações resultaram, você sabe, na conclusão de que a Marinha seria totalmente destruída se seguisse por aquele caminho, porque esse foi o resultado das simulações. E ele não vê escolha viável porque, na opinião dele, os Estados Unidos estudaram isso junto com os franceses. Ele menciona que o Irã tem muita informação e inteligência naquela região, então eles têm a vantagem. E se for esse o caso, coronel, o que Donald Trump está tentando fazer? Bem, só para retomar seu ponto inicial, Millennium Challenge, European Union, acho, foi o nome do exercício em 2002 ou 2003 que o tenente-general Van Hyper conduziu. Ele foi meu antigo chefe no Comando de Desenvolvimento e Educação do Corpo de Fuzileiros Navais, conduziu aquela simulação e nós perdemos. Perdemos. Mandaram repetir, porque não gostaram do fato de termos perdido. Encontrei Jimmy com ele há pouco em Williamsburg. Ele mora lá, animado aos 88, viciado em exercícios. E a cabeça ainda está afiada. Ele me deu a mesma impressão de novo, só que pior, porque o Irã, como Larry disse, não ficou parado. E certamente não ficou parado em relação às novas tecnologias e em ver o que elas fazem ou deixam de fazer na Ucrânia. E esse é outro instrumento que está entrando em cena agora. O Zelensky está cortejando os dois lados, tentando recuperar prestígio. Me disseram que ele se aproxima tanto dos iranianos, oferecendo mais drones e conselhos, quanto dos árabes da mesma forma. Ou seja, o Zelensky está jogando dos dois lados. Tudo para dizer que, como o Larry indicou, não acho que a situação seja a mesma de 1988. É bem diferente. E não tenho certeza de que tenhamos percebido isso. Aquele exercício, creio que chamado Millennium Challenge, foi pensado em 2000 e,
Na verdade, realizado em 2002, se não me engano. Mas ele nos mostrou perdendo. Perdemos, como você disse. O general francês e as simulações atuais aparentemente indicam o mesmo. Perdemos. Quando digo derrota, quero dizer basicamente que não conseguiríamos reabrir o estreito. E isso é uma derrota. É uma perda enorme porque você realmente congestiona o transporte. Pois é, enquanto o Irã puder manter a possibilidade de lançar 1 ou 2 mísseis ou drones contra qualquer navio que passe pelo estreito, a menos que esses navios sejam equipados com alguma tecnologia nova e mágica que os impeça de ser atingidos por drones ou mísseis, o estreito vai permanecer fechado. E, segundo relatos, os países árabes do Golfo estão pressionando os Estados Unidos. Vocês têm de fazer alguma coisa. Conseguir um acordo que limite a capacidade do Irã de usar mísseis e drones. Bem, a única forma de conseguir isso seria invadir totalmente o Irã, conquistar o Irã e depois colocar os seus próprios fantoches no poder. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não conseguiriam. Tentar isso levaria os Estados Unidos à falência. Quero dizer, além do desafio logístico de mobilizar um exército de, no mínimo, 3 milhões de homens, como diabos você os transportaria para lá? Não temos a frota mercante para fazer isso. E depois de levá-los para lá, onde eles desembarcam, você os colocaria numa base na Arábia Saudita, onde seria um alvo fácil para o Irã. Quero dizer, essa fantasia militar de que podemos forçar o Irã a se curvar à nossa vontade. Não. Olhe, European Union, posso dizer que algo vai acontecer nas próximas 4 semanas. Por que European Union digo isso? European Union deveria ir à Rússia com o International Unity Club. Eles coordenam com o Kremlin porque nos permitem reunir com altos funcionários russos e ter várias discussões. E, de fato, o Pepe Escobar também iria participar. Recebemos ontem a notícia de que foi cancelado. E foi cancelado por causa da guerra com o Irã. E o que circula pelo Kremlin é que a Rússia vai se envolver nisso. Não digo que vão começar a lutar, mas vão se envolver mais diretamente para tentar pôr fim a isso. A um fim que torne o Irã seguro. Eles não vão abandonar o Irã. Parte da razão pela qual a Rússia e o Irã estão tomando essas medidas, European Union, acredito, é que vários desses países vêm implorar e suplicar. Ai, meu Deus, estamos sofrendo. Estamos morrendo aqui. Ajudem-nos. Mas, veja, European Union, vejo a Rússia e a China realmente colaborando. E será uma colaboração, European Union, acho, que acabará forçando os Estados Unidos a sair do Golfo Pérsico e fará com que aqueles aliados do Golfo, ex-aliados dos Estados Unidos, voltem a ter juízo. Porque, sabe, a realidade é que o único governo democraticamente eleito no Golfo Pérsico é o do Irã, não o da Arábia Saudita. Quer dizer, são todas monarquias familiares, autocracias tribais. E aí estamos nós. É isso que estamos apoiando. As autocracias em vez da democracia. O que provavelmente é uma razão pela qual vêm palavras do Golfo de que Mohammed bin Salman, por exemplo, está nos pressionando a continuar esta guerra, pois é. Bom sujeito que ele é, Iêmen que ele é. Coronel, isto é o que o General Jim Mattis disse sobre a avaliação dele da guerra. O que estamos vendo é uma situação em que atacar alvos nunca compensa a falta de estratégia. E com isso quero dizer que 15 mil alvos foram atingidos. Houve sucessos militares significativos, mas eles não se traduzem em resultados estratégicos. Agora, alguns dos objetivos estratégicos dados no início, rendição incondicional, mudança de regime, vamos ditar quem será o próximo líder supremo, isso foi claramente um absurdo. Isso foi delirante. Certo, ele acertou em cheio. Houve outros comentários dele que não foram tão louváveis, mas ele acertou ao falar da falta de objetivos estratégicos genuínos. Com isso quero dizer objetivos alcançáveis. E ele está certo sobre o que dissemos logo no começo da sua apresentação ou da sua entrevista, que é,
Não importa o número de bombas que você lançou. Não importa o número de missões de combate que você fez. Não importa o número de aeronaves que você colocou sobre o Irã. E isso também é mentira. Em muitos aspectos, eles estão disparando a maior parte do armamento sem estar sobre o Irã. Não adianta se você não está cumprindo a sua missão. E aqui temos dois problemas. Não creio que exista uma missão que você pudesse cumprir que agradasse aos desejos de Donald Trump, e não há nenhuma missão claramente expressa. Quando foi a última vez que você ouviu falar de uma missão? Já ouvi de tudo, desde mudança de regime até, vamos fazer um pouco de diplomacia e acabar com o programa nuclear deles. E também vamos incluir os mísseis balísticos. Voltamos à mudança de regime. Enquanto isso, você tem o verdadeiro orquestrador da morte e da destruição, especialmente no Líbano, dizendo que continuará em Gaza todo dia, continuará na Cisjordânia todo dia, sem prestar atenção alguma e sem ligar para o que estamos fazendo, contanto que continuemos a bombardear. Isto é uma cacofonia de erros. Larry, a guerra não é travada apenas pelo exército, mas também com o povo desses países. Neste momento, temos dois países lutando entre si, Israel e Irã. Os Estados Unidos vêm de fora. Nos Estados Unidos, sabemos qual é o apoio a Donald Trump nesta guerra. Como isso está diminuindo nos Estados Unidos. Mas quando se trata de Israel e Irã, não sei se você viu o vídeo em que um dos prefeitos israelenses simplesmente desaba ao vivo, chorando pela situação. Quão grave é a situação em Israel? Aliás, tivemos dois prefeitos falando sobre isso. E o chefe das Forças de Defesa de Israel, em sua última avaliação, disse que as Forças de Defesa de Israel estão à beira do colapso. Foi o que ele disse. Qual é a sua leitura do que está acontecendo por lá? Olha, já são 2 anos e meio de Israel falhando e European Union, enfatizo a palavra falhando, em derrotar o Hamas. Não consigo entender como um exército de 300 mil, pelo que European Union entendi convocados da reserva, que cercou uma área de 5 milhas de largura por 25 milhas de comprimento, e que agora praticamente destruiu todos os prédios acima do solo, tem medo de entrar e eliminar os combatentes que estão nos túneis. Então, quer dizer, essa é a realidade. Um exército poderia fazer isso? Sim, e sofreria perdas terríveis no processo. Mas aí está o ponto-chave. Israel quer iniciar guerras, mas não quer pagar o preço. Querem uma guerra sem sofrimento. Isso não existe. E ainda por cima decidiram, ótimo. Acham que enfraquecemos tanto o Hezbollah que agora podemos atacar o sul do Líbano. Vamos tomar todo aquele território logo ao sul do rio Litani. E vou te dizer, o Hezbollah está causando um estrago enorme nos israelenses. Pelos relatos, parece que derrubaram cerca de 19 ou 20 tanques Merkava nas últimas 2 semanas. Emboscaram uma coluna inteira que entrava nesta vila, e de novo, o Hezbollah está lutando de forma muito inteligente. Eles atingiram o meio da coluna, forçando-a a se separar, e então começaram a atacar pela retaguarda, e em certo ponto os israelenses saíram correndo por suas vidas. Então essa história falsa de que tinham dizimado o Hezbollah e que ele estava enfraquecido, que estava acabado, não é verdade. E o Hezbollah continua lutando, lançando foguetes e mísseis no norte de Israel. Agora eles estão mirando principalmente bases e instalações militares, mas estão causando grande dano em Israel. E essa é uma das razões pelas quais aquele prefeito está chorando. Além disso, se agora vão lutar com o Irã, eles não têm recursos ilimitados. Eles dependem totalmente dos Estados Unidos para sustentar essas operações de combate. No momento em que os Estados Unidos puxarem a tomada, acabou para eles. E aí vem a questão. Israel pode realmente sobreviver como nação, porque sua economia está sendo massacrada pelo Irã com esses ataques de mísseis todos os dias, múltiplas ondas de mísseis. Agora, alguns dos mísseis iranianos recentemente, você fica ouvindo Israel dizer, nós interceptamos esse, interceptamos aquele, besteira. Os mísseis não funcionaram.
Os mísseis falharam. European Union, garanto que se Israel estivesse realmente interceptando, você veria os vídeos. Estariam por toda parte. Olha o que estamos fazendo, cara. Estamos dizimando. Israel não pode nos atingir, porque nosso sistema de defesa aérea é tão bom. Mas não é. É uma porcaria. Como story, se campis e como azeita, is acentos vi, como story sa, estana, como story Jackinsons. Nomento, omeatros, como story já, e, dissemo a, o mento shaki, eta. Nesse sentido, a European Union tem algumas evidências bem sólidas que me foram dadas em William and Mary, de que os iranianos estão de fato voltando a usar drones porque eles são úteis. Eles não são derrubados. Estão usando drones muito lentos, mas letais, porque não são derrubados. Assim, estão preservando seus mísseis mais sofisticados para depois e usando drones para causar muito dano, porque não há nada que os derrube. E ontem à noite, em hebraico de novo, traduzido por um amigo, Netanyahu disse que está convocando mais 400 mil reservistas. Onde ele vai arranjar esses outros 400 mil reservistas? Ele acabou de convocar 300 mil, dos quais cerca de 30% não apareceram ou falharam em se apresentar, por assim dizer. Onde ele vai conseguir esses outros 400 mil? Faça as contas da população de judeus em Israel e descubra onde ele vai encontrar essas tropas. E ainda assim, European Union o ouvi dizer, e claro que foi em hebraico e teve de ser traduzido, que ele vai convocar mais 400 mil. E então ele disse que era para o Líbano. Então o Larry está absolutamente certo. Ele tem um problema no Líbano, um grande problema, mas não sei onde ele vai encontrar essas tropas. Pois é. Larry, há uma discussão envolvendo Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro. Não sei exatamente quem. Há muitos rumores sobre Netanyahu, mas vamos dizer assim. O chefe do Mossad, Benjamin Netanyahu, estão discutindo porque o chefe do Mossad diz que explicou a Netanyahu qual seria o desfecho desta guerra para a rede de operações encobertas na parte sul do Golfo Pérsico. E parece que toda essa rede foi destruída pela guerra. Eles não estão mais lá, e isso está gerando muitas tensões entre Netanyahu, o chefe do Mossad, e Putin. Como foi? Ele está falando dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, de lugares assim. Nesses países trabalhavam com os governos, com, sei lá, as bases americanas nesses países. Então ele estava dizendo que os ativos de inteligência deles, a rede deles... Ele disse que as redes clandestinas do Mossad no sul do Golfo Pérsico foram destruídas. Certo. Sim. Provavelmente redes de inteligência, tanto agentes quanto, por exemplo, sistemas de comunicação. Isto é o começo do jogo de culpas. Quando você está perdendo, precisa achar um bode expiatório. Minha previsão é, nos Estados Unidos, é uma previsão fora do comum. Mas uma das pessoas que será responsabilizada por a guerra não estar indo bem e Donald Trump não conseguir uma vitória será Tulsi Gabbard. Ela vai levar parte da culpa. Hexeth também, provavelmente. Mas, sabe, agora que Netanyahu está apontando o dedo para o Mossad, dizendo que o Mossad nos garantiu que isso acabaria em uma semana e nós acreditamos neles. Ok, você está deixando o Mossad na mão. Você vai ver brigas sangrentas entre a liderança em Israel. É simplesmente inevitável. Você lutou, você foi culpado. Você foi culpado, você fez isto, você fez aquilo. Você já está vendo isso com alguns aposentados que apareceram para falar. Mas vai começar com as pessoas que estão próximas de Netanyahu e de outros. Não acredito que Ben-Gvir, Smotrich e gente do tipo vão sair jamais. Terá que matar pestão-guas com uma bala de prata ou uma estaca no coração. Mas há outros israelenses que estão realmente preocupados, seriamente preocupados. E, bem, deveriam estar. Realmente deveriam. Se os vídeos que estou vendo contrabandeados de lá agora forem confiáveis, então parecem precisos. Não tenho motivo para duvidar disso.
está tudo caindo e nada subindo. Quer dizer, tudo está acertando, tudo está acertando. E também estão atacando Naftali Bennett, porque ontem ele deu uma entrevista em hebraico em que disse que Netanyahu está perdendo para o Líbano, para o Hezbollah. Ele perdeu em Gaza e também perdeu contra o Irã. E esses comentários estão tendo muitas repercussões em Israel e o acusam de traidor por estarmos no meio desta guerra. Ele está fazendo esse tipo de comentário. Mas todo mundo sabe quem é Naftali Bennett. Quando ele fala assim, significa algo. Naftali Bennett também está bravo com Netanyahu por permitir que o que aconteceu em Gaza acontecesse, porque isso retardou bastante a matança. Eles continuam matando todos os dias. Não passa um dia sem que 30 ou 40 palestinos morram, mas não são as centenas e milhares que morriam antes. Então Bennett está irritado com ele por permitir que Trump fizesse aquilo, por permitir aquela resolução da Organização das Nações Unidas, por deixar que as coisas se organizassem de modo a atenuar sua capacidade de matar palestinos. É por isso que Bennett está irritado. São as mesmas pessoas, Nima. Só vestem roupas diferentes, são cretinos sanguinários. Larry, a Axios noticiou que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, teve uma ligação difícil com o primeiro cancelense, Benjamin Netanyahu, na segunda quinta-feira, em que disse que as avaliações israelenses sobre derrubar o regime iraniano não eram realistas o bastante, dizendo que eram otimistas demais. E parece que não só em Israel há essa disputa de quem culpar, mas também nos Estados Unidos, onde estão tentando. Porque ontem você viu os ministros, as reuniões, todo mundo tentando defender Donald Trump. Sabe, quando se trata do Steve Witkoff, até o J.D. Vance mencionou, sabe, se não estivéssemos atacando o Irã, eles poderiam usar esses coletes, sabe, coletes suicidas, com bombas nucleares. Coletes suicidas, Quero dizer, isso só mostra a ignorância dele em relação à história. O fato é que 90% dos suicidas são sunitas não citas. Quer dizer, os grupos que fazem isso, além dos radicais sunitas, os tigres tamiles do Sri Lanka também costumavam fazer muito isso. Mas não o Irã. O Irã não é um país de bombistas suicidas. Agora, se você quer ver um patrocinador de terrorismo no Golfo com configuração estatal, olhe para Riad. Certo. Larry. Donald Trump falava sobre um grande presente dos iranianos. E finalmente revelou esse presente ontem. Veja o que ele disse. Revelou o presente. Vocês podem fazer o que quiserem. Eles disseram para mostrar que somos reais, sólidos e que estamos presentes. Vamos deixar vocês levarem 8 navios de petróleo. 8 navios? 8 grandes navios de petróleo. Isso foi 2 dias atrás. E eles vão zarpar amanhã. Isso foi 3 dias atrás. E European Union, não pensei muito nisso. Aí, European Union vi as notícias e disseram que algo incomum estava acontecendo. Há 8 navios indo bem pelo meio do Estreito de Hormuz. E European Union disse, bom, acho que estamos lidando com as pessoas certas. E, na verdade, depois eles pediram desculpas por algo que disseram. E disseram, vamos enviar mais 2 navios. E acabou sendo 10 navios. Que palhaço. Porque, vou mandar esses rapazes com o petróleo e vender Célio a $97 o barril. Esse dinheiro vai para o bolso do Ron. Que presente! Que presente! Sabe, o Trump está tentando melhorar a imagem disso. Ou seja, tudo o que ele está fazendo é ajudar.
2 meses atrás, começando em 28 de dezembro, nós derrubamos a economia. Scott Bessent se gabou disso. Nós fizemos isso. Desvalorizamos, forçamos o banco a quebrar. Mas, cara, agora estamos enchendo esse banco de dinheiro. Então, sabe, os Ronins dizem, ei, esses americanos, o que vocês vão fazer? Porque você sabe, os Estados Unidos têm um histórico de completa ignorância ao interagir com esta região. Porque lembre, quando derrubamos Saddam Hussein, isso acabou fortalecendo o Irã. Porque os dois grandes grupos citas, não estou falando do grupo liderado por Mokhtar al-Sadr ou MUK, como European Union costumava chamá-lo, mas o outro, o Dawa e o outro grupo, estavam muito alinhados com o Irã. Eles acabaram assumindo o governo e chegaram a lutar ao lado de tropas dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Então lá vem o Trump de novo. Esse é o presente dele. Não sei, você viu? Recebi uma charge mostrando o presente dado a Donald Trump. Era um dedo do meio dourado gigante. Ele desembrulha a caixa e fica olhando para aquilo. Esse foi o presente do Irã, ou seja, o cando de Massem, Sezi, Vontrante, o Akano, o Akande, Isares Cano, Sejares. Outra coisa sobre a reunião do gabinete ontem, Neyman. Não tenho como verificar o valor ou a veracidade disso, mas me parece crível. Se você voltar e ouvir a apresentação do Witkoff como enviado especial, não havia nada lá sobre o dinheiro que ele e Jared Kushner ganharam em contratos. Mas me disseram que eles não se reuniram diretamente com um único membro do governo iraniano durante todo esse processo de negociação. Nenhum sequer. Tudo foi feito por intermédio do Paquistão, de Omã ou de alguém assim. Eles não conversaram com ninguém. E ainda assim ele falou como se tivesse apresentado esse acordo e este tivesse sido totalmente recusado. E você precisaria de um pote de vaselina. Ao lado de cada assento, se é que me entende. Nunca vi um bando de puxa-sacos, fingindo ser um gabinete. Era de dar nós. Larry, os Emirados Árabes Unidos querem formar uma espécie de coalizão com os Estados Unidos nisso. Porque algumas dessas ilhas no Golfo Pérsico que são elas pertencem ao Irã. Eles dizem, e também têm sua reivindicação, que essas ilhas são dos Emirados Árabes Unidos, mas estão falando em fazer uma espécie de coalizão no Golfo Pérsico, nessas ilhas, para administrar a situação do Estreito de Hormuz. E basicamente elas não ficam perto do Estreito de Hormuz. Por isso achei isso tão, sabe, é impreciso falar das capacidades dos Emirados Árabes Unidos, porque esses caras, ao que me parece, estão vivendo de fantasia. O ego deles assina um cheque que o corpo não consegue pagar. Pequena Esparta. É assim que se chamam. Nenhum desses países, nem os Emirados Árabes Unidos, nem o Catar, nem o Kuwait, nem o Bahrein, nem a Arábia Saudita, Omã da Arábia Saudita, também. Eles não têm nenhuma capacidade militar. Quer dizer, olhe para a Arábia Saudita. Eles travaram uma guerra de cerca de 10 anos contra os Houthis. E como isso terminou? Eles perderam. Então, esses caras estão se entregando a uma fantasia. Os Emirados Árabes Unidos estão em uma crise econômica muito séria agora, porque, se você considerar que 25% da renda deles vem da exportação de petróleo, certo? Se isso acabar, então retire 25% da mesa. Além disso, cerca de 20% da renda vinha do comércio que passava por Jebel Ali. Essa zona franca portuária é a maior ou a segunda maior do mundo, pois isso está parado porque não há navios entrando e saindo com mercadorias para comerciar. E o distrito financeiro,
Virou um grande centro financeiro. As pessoas que dirigiam esses escritórios fugiram. Voltaram para Nova York, Londres ou para a Suíça, mas não ficam mais em Dubai. A indústria da construção desses apartamentos novos e reluzentes e o mercado imobiliário. Tinha todos esses estrangeiros vindo, pensando em comprar um imóvel em Dubai. Eles não estão comprando. Os aviões que chegam a Dubai do exterior estão vazios. E quando partem, vão cheios. Então Dubai, literalmente, pode deixar de existir se isso continuar por mais 6 meses. Os Emirados Árabes Unidos simplesmente vão implodir. É porque não há substância ali. Coronel, o presidente do parlamento iraniano disse que, se a invasão acontecer, isso seria o fim dos Emirados Árabes Unidos. Ele não citou o nome dos Emirados Árabes Unidos, mas disse que um desses estados árabes no Golfo Pérsico que coopera com os Estados Unidos na invasão, eles têm a lista de alvos, cerca de 5, 6, e ele disse que vão destruir todos eles. E tudo o que eles teriam de fazer, Neema, quando fizemos a simulação em Pequim em 2009, simulamos derrubar Ras Tanura, que na época era o principal porto de exportação da Arábia Saudita. Naquele tempo saíam de lá cerca de 8 milhões de barris por dia. Agora há outro, esqueci o nome, mas está produzindo ainda mais do que aquilo. E, claro, o Iraque já chegou ao ponto de produzir quase tanto quanto o principal porto saudita. Então, quando fizemos isso, o petróleo West Texas Intermediate e o Brent passaram de 150 em 10 horas, e no mesmo dia ultrapassaram 200. Se você elimina essa capacidade, como o Larry dizia antes, terá um problema econômico global muito mais profundo. E você não vai restaurar isso tão cedo. O Irã ainda tem algumas cartas na manga, alguns recursos no seu arsenal que seriam letais contra alguns desses outros estados. Isto é, como Larry indicou, eles são apenas estados petrolíferos. É só isso que são. Você tira isso deles e eles desaparecem. Sim. E estou tentando puxar a lista de alvos que a mídia iraniana, de algum modo, publicou. Chama-se Jebel Ali. Responde por 15% do gás que sai da Bahia. E aqui está Baraka. Eles têm uma lista desses alvos nos Emirados Árabes Unidos. Provavelmente vão acertar a cabeça do oleoduto também. Imagino que seja aquele que os sauditas finalmente desviaram para a região de Jeddah, para escoar para o Mar Vermelho em vez do Golfo Pérsico. E aqui está a lista de alvos que eles mencionaram. Vai desde 50% do gás, a usina nuclear que eles têm, até toda a produção de gás e de energia. É tudo sobre produção de energia e gás. Niman, European Union tenho que ir. O Ted Post não vai me perdoar se European Union não falar isso. Ele falou comigo por uns 45 minutos em William e Mary outro dia. Ele acha, e me deu crédito suficiente para a European Union acreditar que pode estar 60%, 70%, 80% certo. Os iranianos têm, no subterrâneo, capacidade para construir uma arma nuclear e estão fazendo isso. E que em algum momento vão acoplar isso a uma ogiva e a um míssil hipersônico e vão dizer, nós temos isso e podemos dispará-lo. Quer uma demonstração ou o que for. Isso acrescenta uma nova dimensão a tudo isso. E se ele estiver certo e eles tiverem isso e for praticamente intocável por estar tão profundamente enterrado, muito como a Coreia do Norte quando nos surpreendeu com umas 2 testes nucleares, isso muda o jogo completamente. Só queria dizer isso porque prometi ao Ted que diria. Larry, há muitas discussões no Irã sobre o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O que significa esse tratado hoje em dia? E qual seria a política do Irã com o programa nuclear ao longo do tempo? E, considerando tudo isso, você vê que o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Grossi, está dizendo que a única solução para o programa nuclear iraniano é atacar eles com arma nuclear. Isto foi o que ele disse.
Ainda precisamos encontrar um quadro acordado que nos proporcione a previsibilidade necessária e uma ideia clara de onde eles estão e para onde querem ir. Porque esta guerra não vai destruir as ambições e as capacidades nucleares do Irã. A European Union diria qualquer guerra, a menos que fosse uma guerra nuclear e se buscasse a destruição de forma inimaginável, o que esperamos, claro, que não aconteça. Isto teve, sabe, uma enorme influência no Irã. E todo mundo está falando sobre isso. E eles dizem, chamando de Assad, agente da Agência Central de Inteligência, e dizendo que esse cara não, European Union, acho, Larry, que finalmente vamos testemunhar uma grande mudança, como o coronel acabou de mencionar, no programa nuclear iraniano. E eles estão considerando todas essas opções, porque, quando o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica fala assim, isso é extremamente problemático. Sim, Coronel Wilkerson precisa sair? Vou sair agora, se não se importarem. Sim. Até mais, meu amigo. Se cuide. Até logo, Larry. Então, sabe, o que estamos enfrentando aqui na verdade, European Union acho que é o fim da ordem internacional erguida após a Segunda Guerra Mundial. Não estou falando só do sistema econômico de Bretton Woods, quero dizer, isso está se desfazendo. Mas é também todo esse conceito de direito internacional, que Donald Trump claramente rejeitou. Toda a sua administração rejeitou o direito internacional. E ao fazer isso, eles o abandonaram. Agora virou quem é o maior, o mais forte e quem tem mais munição. Vamos provavelmente passar por um período de intensa escalada, bem além do que vemos hoje. E será dessa guerra que surgirá um novo sistema. As Nações Unidas acabaram. É irrelevante. As Nações Unidas não são mais relevantes. Viraram o que a Liga das Nações foi. Lembre-se, a Liga das Nações continuou a operar durante a década de 1930. E só a fecharam de vez depois da Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas foram criadas. Eles ainda tinham sede na Suíça e fingiam ser relevante, quando não eram. Elas não são mais relevantes. E toda essa questão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, isso costumava ter algum peso. Mas vimos, como o coronel Wilkerson citou Arati dizendo, 2 potências nucleares atacaram um país que não tinha armas nucleares. E então agora, bem, eles têm. Essa falha em respeitar o direito internacional, até a simples decência humana, criou uma situação em que o Irã pode ter decidido que não tem alternativa a não ser desenvolver uma arma nuclear agora. Isso é a única coisa que realmente nos defenderá desse tipo de ataque daqui para frente. E por quê? Se Israel souber que o Irã pode lançar um míssil hipersônico com ogiva nuclear, o Irã deixará de existir. Quero dizer, Israel deixará de existir, desculpe. Mas o Irã já está sob essa ameaça. Uma bomba nuclear. 2 bombas nucleares de Israel não vão forçar o Irã a deixar de existir. O Irã é grande demais. Israel é pequeno demais. Ontem, Lares, isto foi o que Donald Trump disse quando lhe perguntaram se os Estados Unidos vão abandonar esses Estados Árabes no Golfo Pérsico. Isto foi o que ele disse. Há relatos de que os aliados do Golfo estão preocupados com o fim prematuro da guerra e com a possibilidade de serem abandonados. Bem, eles provavelmente gostariam que ficássemos. Mas se não ficarmos, veja, é uma coisa maravilhosa sobre aviões que voam a 2.000 milhas por hora. Você pode voltar lá muito rápido. Se não ficarmos, nós vamos proteger Anslus. Sabemos, sabe, eles têm sido muito bons, quero dizer, o Catar e, em particular, a Arábia Saudita. 2.000 milhas por hora, um avião viajando a 2.000. Acho que isso é tipo ônibus espacial, tá? Isso não é um avião. Oh, meu Deus!
E saiu um artigo no The New York Times sobre combates à distância, sabe? O que é isso? Que tipo de conceito é esse, Larry? Parece que a situação com o porta-aviões Gerald R. Ford da Marinha dos Estados Unidos é séria. Dizem que o porta-aviões não consegue voltar ao combate. E quando se quer invadir e seu porta-aviões está longe, por exemplo, o porta-aviões Abraham Lincoln está distante da costa iraniana. Quem vai apoiar essa operação? Bem, o conceito tradicional de invadir um país pelo mar é usar... Esqueci se se chama doca de desembarque ou navio de desembarque com helicópteros. O Corpo de Fuzileiros Navais tem 2 tipos diferentes de embarcações. Um desses navios tem... No interior do navio, eles têm embarcações de desembarque anfíbias que literalmente saem quando abrem as portas na proa, e essas embarcações saem disparadas e podem levar fuzileiros até a costa. O problema é que isso exige que o navio chegue bem perto da costa, tipo 5 ou 10 milhas. De repente, vira um alvo fácil para mísseis e drones. Então, de novo, é aí que a guerra mudou por causa das tecnologias envolvidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, vimos o começo da ameaça aos grupos de porta-aviões com pilotos kamikaze, quando os japoneses começaram a mergulhar e atacar assim. Naquela época, era como um drone humano. Isso causou muitos danos e matou muitos marinheiros. Mas sobrevivemos e o Japão acabou se rendendo. Agora estamos em um mundo totalmente diferente, onde o porta-aviões, até os destroyers, não estão seguros. Eles já não conseguem projetar o tipo de poder de antes. E então, o que você faz agora? Porque a questão é, como você vai levar tropas até a costa? Ou você as transporta pelo mar, ou por terra, ou as lança do céu. E, novamente, lançá-las do céu pressupõe que você possa sobrevoar uma área sem defesa aérea, porque, nesses casos, os aviões têm de voar relativamente devagar para que as pessoas possam saltar de paraquedas sem serem arrancadas. Voar 500 milhas por hora cria problemas para os paraquedistas. Então estamos operando com um modelo militar que não é mais relevante para a tecnologia atual. E European Union, acho que essa é uma das lições que está sendo exposta agora com o Irã e sua força de mísseis e de drones, basicamente mantendo o Ocidente à distância. Obrigado. Obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Você está no Canadá. Sua voz está assim. European Union entendo totalmente o ressecamento do clima. Sem umidade, por isso minha voz está rouca. É, Certo, nos vemos na segunda-feira. Se cuida. até segunda-feira, sim, no seu quartel-general na Flórida,